Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Elisa Luxim E eu sou Bianca Beck. e hoje a gente tem uma convidada que eu já tô ansiosa há bastante tempo, esperando pra gravar com ela, porque ela é uma mulher que me inspira muito. E quando eu era da primária, a minha mãe era líder das moças, sabe? E ela sempre falava da Ingrid, e com muito carinho, com muita admiração da Ingrid e da Yasmin, né, das duas irmãs. Então eu olhava pra elas e falava, ai, quando eu crescer, quando eu me for moça, eu quero ser igual elas. E continua assim, eu ainda admiro muito ela. Então eu vou introduzi-la. A Ingrid Sontag Cavaleiro. Ela é natural de Florianópolis, mora em Curitiba há 14 anos, tem 37 anos e é casada há 13 anos. Ela é mãe do Davi, de 8, do Pedro, de 7 e da Júlia, de 1 ano e meio. Ela é formada em administração com MBA em gestão estratégica de pessoas. E ela trabalha como analista de RH, com experiência de 15 anos já na área. Atualmente, ela serve como presidente da Sociedade de Socorro da ala Uberaba, Estaca Curitiba, Paraná. E ela não escreveu aqui, mas recentemente ela se juntou a nós também no projeto e ela trabalha com a gente na parte das mídias sociais. Então, alguns dos posts que vocês veem lá no nosso Instagram é a Ingrid que está por trás disso e a gente é muito grata de ter ela participando desse projeto, se unindo com a gente. Bem-vinda, Ingrid! Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que para mim tem sido um desafio, mas também um desafio maravilhoso. Então, muito obrigada, Elisa. Eu não sabia dessas, dessas situações. A gente fica, às vezes, se sentindo tão pequena, né? E eu vi essas coisas, a gente fica até sem jeito, assim. E eu conheço a Elisa também desde pequenininha, né? Não, eu lembro que a gente ia na casa, a Elisa era a bonequinha da família, né? E foi por algumas vezes minha boneca também. A Baby Alive, né? Mas que legal, muito bom estar aqui, poder participar com vocês aqui desse podcast. E estudando, e me fortalecendo, ouvindo e também estudando. E foi um dos intuitos, né, que eu me juntei com vocês nesse projeto. Essa semana me chamou bastante atenção, porque eu estava lendo, né, o que que eu posso colocar no meu dia a dia, né, o que que eu posso fazer. E lendo ali em Terceiro Neve 27, fala assim, né? Como será? O pessoal estava em dúvida, como que seria a minha igreja, né? Como é que deveria ser chamada? E fala assim no 8, né? Como será a minha igreja? E se não tiver meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. E se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que esteja edificada sobre o meu evangelho. E se acontecer de a igreja estar edificada sobre o meu evangelho, então o Pai manifestará nela as suas próprias obras. Todavia, se não estiver edificada sobre o meu evangelho, mas edificada sobre as obras dos homens e sobre as obras do diabo, em verdade vos digo que terão alegria em suas obras por um tempo, porque logo chegará o fim e eles serão cortados e lançados no fogo de onde não há retorno. Então, quando a gente pensa em maternidade ou na vida familiar, muitas vezes a gente, nas mídias sociais, nós olhamos vários contextos, assim, gurus, né? O que que eu posso fazer? O que que meu filho tem esse problema, ou eu tô com essa dificuldade. E eu fiquei pensando, né? A gente começa a seguir pessoas da área, né? Pelo menos aconteceu isso comigo quando eu estava grávida, eu descobri, então eu comecei a fazer isso. E hoje também, quando eu tenho algumas dificuldades com as crianças, eu vejo lá uma psicóloga, alguma coisa, e eu fiquei pensando, né? Será que nós buscamos a orientação do maior sábio, né, maior guru de todos, que é o Pai Celestial? Então, muitas vezes é mais fácil a gente olhar os recursos de fora, não que eles não sejam bons, né? Mas o Pai Celestial, ele é o Pai de todos nós. É Ele que nos consola, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, tem os melhores direcionamentos. Então, será que a gente, às vezes, para e vai lá e vê que Ele, que é o nosso Pai, que Ele é o líder dessa igreja, que tem todos os ensinamentos para nós, como mães, como nos direcionar? Eu lembro que uma vez eu estava tirando a carteira de motorista. E eu estava, na primeira semana que eu peguei a carteira, eu bati duas vezes o carro. E eu, assim, eu falei assim, o que que eu vou fazer? Eu falei assim, mãe, eu não vou pegar mais esse carro, não dá, o que que eu vou fazer? Foi batida fraca, tudo, mas ela falou assim, filha, quem é o homem que sabe de todas as coisas? Independente do que for, é o Pai Celestial. Então, ora
para ele. Ele sabe, ele é o melhor motorista, ele é o melhor da tua profissão, ele é o melhor de todas as coisas. Ele veio essa carreira, ele é perfeito. Então, ore para ele. E eu lembro que a partir daquele momento eu comecei a fazer aquilo. E eu perdi esse medo. Então, hoje eu até viajo, assim, né? Então, assim, ele sabe todas as coisas. Então, se nós temos algumas dificuldades, com certeza, né? Ninguém passa por dificuldade na maternidade, no casamento, né? Mas ele tem todo o conhecimento, tem todas as perspectivas possíveis para nos ajudar e nos guiar. Só que será que a gente procura ele? Então, acho que essa é a minha reflexão, né? Dessas escrituras ali nesse momento. Eu achei muito interessante isso, porque eu não tinha observado essa perspectiva, né? Mas eu gostei no versículo 10 quando fala: se acontecer de a igreja estar edificada sobre o meu evangelho, a gente pode trocar, né? Acontecer de meu lar estar edificado sobre o meu evangelho. E, inclusive, o que que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? A gente está ensinando a seguir os gurus do mundo, ou a gente está ensinando a seguir Jesus Cristo, como a tua mãe fez contigo, né? Uhum. Ela apontou para ti, ó, Jesus Cristo, Deus, ele sabe todos, ele é o melhor motorista. Aham. Ele que tá guiando a minha vida, tá dirigindo a minha vida, apesar de eu duvidar que às vezes ele é o Quando eu melhor. estava lendo esse versículo número 10 ali, aqui com vocês, e veio exatamente esse pensamento, né? Então, que se o meu lar tiver edificado, se o meu casamento tiver edificado, o Pai vai se manifestar. Olha só que grandiosa essa promessa, né? Que coisa maravilhosa. Isso me lembrou, Ingrid, no mesmo capítulo, no versículo 28, Jesus Cristo, 27 e 28, na verdade, Jesus Cristo encoraja o povo e diz que nós devemos ser como ele é, né? Na verdade, acho que eu vou ler essa parte, porque eu gosto muito. Versículo 27, no finalzinho. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. E daí no 28 ele diz assim. Em verdade vos digo que qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome, se vos há dada. Ele acabou de encorajar a gente a ser mais como ele é e diz: e se tu precisar de ajuda, pede para o Pai, que vai de encontro com isso que tu está dizendo, né? A gente pode pedir qualquer coisa para o Pai Celestial e talvez ele vai nos direcionar a recursos que nós temos hoje em dia, ou gurus, entre aspas, que existem no mundo que podem nos ajudar. Eu E já, são bons também, né? Nos ajudam, né? com certeza, tudo que é bom vem de Deus, né? E tem muitas pessoas aí que são dedicadas em fazer o melhor que elas podem e pôr para frente o melhor conhecimento possível, né? Para ajudar famílias, para ajudar casais, para ajudar crianças. E eu já tive experiências de. Ou na conferência, essa última conferência geral, tinha algumas perguntas específicas, e eu senti fortemente, assim, que eu deveria buscar tal, tal conhecimento, entrar em tal site, pesquisar sobre esse assunto específico, né? Então, eu sinto que o Pai Celestial, ele vai usar tudo, né, que tem ao nosso redor para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem, né? Então, eu acho isso muito legal. E já pegando um gancho nisso, eu queria compartilhar já desses dois versículos, que é um pensamento que eu tenho. Eu acho essa pergunta muito interessante. Que tipo de homens deveis ser? E quando eu li, eu pensei, que tipo de mãe eu devo ser? Que tipo de mulher eu quero ser? Eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos que a gente precisa ter uma convicção e a gente precisa ter objetivos muito claros nessa vida. Porque quando a gente não tem uma convicção como esposa, como casal, como pessoa em si, é muito fácil a gente se deixar levar por qualquer coisa. Alguém fala alguma coisa e você é levada, porque você não tem uma convicção forte de quem que você quer ser, qual é o teu objetivo, qual é o meu objetivo como mãe, como esposa, o que que eu quero para o meu casamento, o que que eu envisiono, né? O que eu estou envisionando para mim, para minha vida. E isso tem me guiado, de certa forma, por algum tempo. E, e eu sinto que quando a gente não tem uma visão, né, de quem que a gente deve ser, como que a gente deve ser no nosso relacionamento, no na nossa vida como mãe, a gente meio que se torna um produto das nossas experiências, simplesmente. Porque, claro, a gente é afetado pelas coisas que acontecem na nossa vida, obviamente, isso
afeta quem a gente se torna, mas ainda mais quando a gente não sabe o que tirar, o que a gente quer tirar de cada experiência, né? Eu quero me tornar uma melhor mãe. Então, quando estiver acontecendo, passando por uma situação difícil, eu vou pensar, ok, o que que eu posso fazer aqui nessa situação agora para eu me tornar aquela pessoa que eu quero me tornar, sabe? E esse E exercício é tão difícil, né? Porque ali no meio da crise, eu lembro uma vez no outro podcast que você estava falando, né? Naquele momento de crise, você ação-reação, né? Você desenvolver, fazer essa parada, né, de analisar. E eu estava lendo aqui no versículo 21 que ele fala assim, né? Em verdade vos digo que este é o meu evangelho, e sabeis o que deveis fazer em minha igreja. Então, assim, esse é o evangelho, a gente sabe o que tem que fazer nele, e a gente também sabe o que a gente tem que fazer no nosso lar. Daí continua, pois as obras que me viste fazer, essas também fareis, porque aquilo que me viste fazer, isso fareis. Então, muitas vezes é difícil a gente tomar essa decisão, né? Onde é que eu estou centralizando o meu evangelho, onde é que eu estou centralizando o meu lar, a minha família, e fazer essa mudança de perspectiva, né? Que nem você falou, o que que eu estou analisando, né? O que que eu estou querendo evoluir. E daí é interessante que você pergunta que tipo de homens deveria ser, né? Que tipo de casamento que eu deveria ter, e fala no 27, né? Portanto, que tipo de homens deveria ser? Em verdade, vos digo que deveria ser como eu sou. E daí eu volto, né? Que tipo de exemplo eu sou no meu lar? Que tipo de exemplo que eu sou na minha casa, de mulher, de líder, né? Então, isso eu vou dizer que me atormenta bastante essa pergunta, né? Acho que todas nós ficamos, putz, como é que eu tô? O que que eu posso melhorar? O que que eu tô fazendo da minha vida, né? Então, essa semana eu tava com o Pedro no carro, que é o meu filho do meio, e ele tava com os pés com o tênis no para-brisa do carro. Eu sou péssima com peças de carro, mas a parte ali, né, que ficou perto do volante no carona. Ele tava ali sentado comigo, a gente tava parado, e ele colocou o pé. Eu falei assim, filho, tira o pé daí, filho, por favor. Daí, tentando ser bem plena, assim. E ele, mãe, mas você coloca o pé aqui. E eu lembro que toda vez que a gente está viajando, eu tenho problema com relação das pernas, eu sempre coloco o pé ali. E meu marido sempre fala, tira o pé daí, tira o pé daí. E eu fico demandando. Daí eu falei assim, ai, gente. Eu falei assim, putz, que tipo de exemplo que eu tô sendo? E a gente ouviu na conferência, né, começar a edificação por nós. Nós temos que poder primeiro fazer essa edificação para depois poder cobrar dos outros, né? Então, que tipo de mulheres nós deveremos ser? Né? Que tipo de filhas do Pai Celestial nós deveremos ser? Deveremos ser como Ele é. Então, que tipo de filho que o Pai Celestial é? Peguei bem esse versículo no 21. Aqui. Pois as obras que me vistes fazer, essas também fareis. Porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. E a pergunta que eu escrevi aqui pra mim, que eu tenho pensado é: o que que eu preciso mudar na minha vida para poder, com segurança e convicção, dizer o mesmo pros meus filhos? Eu fiquei de cara no chão quando meu filho falou assim, ó, você também coloca, mãe. Fica quieto, não tem nem o que falar, né? Não tem nem como argumentar com a Aham. criança. E eu fico A cara pensando, cai no chão. quanta coisa que eu falo pro meu filho fazer, mas eu não faço. Ou eu faço diferente, né? Eu sou bem rígida, assim, com a questão do tempo dele, com ele sendo exposto a telas, do tipo, não deixo ele. Mas eu fico pensando, quantas vezes eu tô no meu celular? Eu não tô assistindo TV, né? Mas eu sou a geração do celular. Quantas vezes eu tô no celular? E como que eu posso exigir dele? Como é que eu vou dizer pra ele fazer o mesmo que eu faço se eu não tô fazendo o que eu quero que ele faça? Não acontece isso aqui também, porque os meninos, eu também sou um pouco rígida em questão disso, principalmente rotinas. Eu tenho aqui em casa, tem as obrigações e tem as tarefas. As obrigações são inegociáveis, eles têm que fazer. As tarefas são coisas que eles ajudam. Então, o que que é obrigação? Escovar o dente, fazer oração, ler as escrituras e estudar o instrumento que eles fazem. E eu falo assim, eu não quero saber quantos anos tu tem. Ah, eu tenho 8, então você vai estudar 8 versículos. E daí eles vêm me contar o que eles estudaram. Ah, você tem 7, vai estudar 7 versículos. E daí eu fico pensando de vez em quando, vem o Espírito e fala assim, ah, é? Tu estuda 37 versículos? E eu falo assim, ai, sai daqui, deixa aqui eu estudar pelo menos um que eu estou estudando, né? E é bem isso, né? A gente tem que ser o exemplo. Por isso que nós somos escolhidas para ser mãe desses espíritos. E muitas vezes isso é difícil, né? A gente parar e pensar que nós somos o exemplo.
e o quanto que nós temos o poder de mudar eles, né? De transformar e de criar pessoas melhores, né? Então isso é bem difícil, é um exercício diário. E eu queria meio que compartilhar uma ferramenta que me ajudou muito por um bom tempo, enquanto eu estava tentando descobrir que tipo de mãe eu queria ser para Maiara. Ainda tô, mas assim, eu digo que agora eu tô mais estabilizada, assim. Me localizei. Já tenho uma ideia mais clara. Mas ali no versículo 24, na verdade, 23, 24, 25, 26, Jesus Cristo está falando sobre escrever as obras, né, das coisas que já haviam se passado e as coisas futuras. No versículo 24 ele diz assim: Escrevei as obras futuras deste povo, assim como foi escrito sobre as que passaram, que é basicamente escrever as profecias, né, do que está para acontecer. E assim como eles têm que escrever as coisas que já aconteceram. E daí no 25 diz assim: Pois eis que pelos livros que foram escritos e pelos que serão escritos, este povo será julgado, pois é por eles que suas obras se tornarão conhecidas dos homens. E uma técnica que eu não sei quem foi que me apresentou, talvez tenha sido a nossa psicóloga de que a gente viu por muito tempo durante o período de adoção. Mas o que nós utilizávamos era escrever, visualizar como nós queríamos ser como pais e escrever isso. Então a gente passou por muito tempo escrevendo num diário como que seria a nossa vida como pais. E é um momento de reflexão. E é meio que difícil de fazer, de tirar o tempo para fazer isso, mas, gente, é milagroso. Porque a partir do momento que você tira o tempo para, primeiro, pensar sobre como você quer ser com seus filhos. Aí Eu depois, queria que tivesse me dito isso antes. não, mas ainda tem tempo, ainda tem tempo. Aí depois você escreve aquilo que você visualizou. Na hora que vem a dificuldade, porque eu escrevia coisas do tipo, quando a minha filha for me responder e eu me sentir desafiada, eu vou lembrar que o comportamento dela não é pessoal, não tem a ver comigo. Eu não preciso me sentir desafiada. Eu posso responder em amor, eu posso responder com calma. Eu não preciso reagir, não sei. E, assim, a princípio foi isso. Eu fiz isso antes de a gente ter a Mayara. E daí depois, quando eu tava sozinha, porque eu passei um período sozinha com ela no Brasil, o Weber teve que voltar para os Estados Unidos e ficou só eu e ela. E eu acho que foram os meses e dias mais difíceis da minha vida. Foi aquele período bem de adaptação, assim, com muitos testes e, né, eu passava pela TPM. Pensava, meu mundo tá acabando, eu não sei como fazer isso aqui, eu sou a pior mãe do mundo, o que que eu fiz, né? E daí eu comecei a usar isso todos os dias de manhã. Eu acordava de manhã e eu escrevia no meu diário como que ia ser meu dia. E eu passava ali 15 a 20 minutos escrevendo. No momento que tal coisa acontecer, e eu escrevia os desafios que eu tava tendo. É assim que eu quero reagir. E é isso que eu vou fazer. E era batata. Eu passava por aquele desafio e eu lembrava, o que que eu ia fazer mesmo? Ah, tá, eu ia fazer. E é tipo uma profecia própria tua, basicamente, sabe? Tu pensa a forma como tu quer ser, tu escreve e na hora que acontece, tu cumpre a profecia que tu escreveu. Tu condiciona o teu cérebro, né? Eu acho que você condiciona, porque o teu cérebro é um órgão treinado, né? Exatamente, exatamente. E isso pode ser, assim, tu pode escrever com os maiores desafios que tu tá passando, né? Porque a gente tem as fases, né? Tem desafios maiores numa época, depois, daí tu passa por aquilo, mas aí vem uma nova coisa, e às vezes a gente não sabe como lidar. E se a gente não para refletir, como que eu quero ser nessa situação? Quem que eu quero ser? É muito difícil ser aquela pessoa, tu só reage daí. O que, assim, vamos sendo bem sincera, né? Eu me vejo reagindo o tempo inteiro também. Só você, com certeza, só você. Ninguém mais. Mas essa é uma técnica que me ajuda muito. E que, inclusive, quando eu tava lendo, foi um lembrete, tipo, Bianca, volta. Volta a fazer isso aí, porque essa fase da pré-adolescência requer uma atenção maior de você.
E como é difícil, né? E você falando sobre isso, no 33, fala assim: e aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus disse aos discípulos: Entrai pela porta estreita, porque é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à morte, e muitos são os que passam por ali até que chegue a noite, na qual ninguém pode trabalhar. Então, muitas vezes, o caminho mais fácil é o mais fácil, né? Você explode, você toma uma atitude impensada, e isso realmente é o mais fácil. Agora, você parar, pensar, e tem uma psicóloga que às vezes eu fico até irritada com ela, né? Porque que eu sei, ela acaba assim, olhe para o teu filho, olhe no olho, né? Olhe a mão dele, então, e realmente, né, às vezes o mais fácil é você explodir, né, ação e reação, né, mas você parar ali, como que o Senhor agiria? Igual a gente fala quando é criança, né, quem não teve lá na primária, alguma coisa assim, ou que já ouviu até nas moças, até na Sociedade de Socorro, você fala assim, ó, como que você agiria? Pergunta se Cristo agiria assim no seu lugar, né? Então, isso, né? A maternidade, ela é difícil, eu fiz essa anotação, né? Ela é difícil ensinar rotinas do evangelho, né? Eu quase fico louca, vai estudar todas as escrituras, vai fazer oração. Mas a parte de desistir, né? Optar pelo caminho mais fácil, não pode ser uma opção para nós, né? Porque o impacto disso, o resultado disso vai ser muito grande. Então, acho que a gente tem que cuidar, mas gostei muito da tua dica aí do escrever o livro, vou começá-lo, apesar de que é um pouco tarde, mas acho que eu vou começar a fazer. Eu penso que nunca é tarde, né? Uhum. Nunca é É. tarde, igual o Jesus Cristo que estava falando agora para eles escreverem as coisas, né? Já tinham muitas coisas acontecido, até nos versículos, nos capítulos anteriores, quando ele chama a atenção do povo lá de, vocês não escreveram isso, o Samuel não profetizou isso, né? Não, então Uhum. agora vai escrever. Nunca é tarde, né, pro Senhor. E eu achei Verdade. muito legal essa técnica de escrever, porque é aquela escritura, né? Sem visão, o povo perece. Uhum. E como a maternidade é algo muito ocupado, a gente está sempre fazendo alguma coisa, é difícil às vezes a gente separar esse tempo para refletir, para visualizar, mas eu sinto que é um investimento, né? Sim. Você investe esse tempo e aí a sua maternidade se torna mais leve e aí aquilo começa a se tornar uma prioridade, porque você vê que funciona. Então, valeu, Bianca, também. Vou praticar, depois a gente tem que trocar ideia para ver como é que foi. Um versículo que me chamou muita atenção, que é um versículo que é falado em várias escrituras, inclusive no Novo Testamento, ali no 29, né? Ele fala: Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. A perspectiva que eu tive dessa vez ao ler foi a perspectiva da paciência. Eu tenho Ai, não passado muito, pode pedir paciência. Não pode pedir paciência. senão fica mais difícil o negócio, né? Mas não impedir paciência, mas de ser paciente ao esperar o receber, né? Uhum. A gente entende aqui, pedir, recebeu, bateu, abriu, né? E essa é a perspectiva do meu filho de 4 anos. Ele pede as coisas e eu digo, eu tenho me visto isso acontecer com muita frequência agora. É falar, eu vou te dar, mas não agora. Espera um pouquinho, depois da janta, depois disso, ou assim que eu terminar de fazer tal coisa. A gente vai brincar, né? Tu vai ter o que tu tá pedindo, só que não é agora. E eu pensei sobre isso. O que eu escrevi aqui, quando eu tava lendo e refletia, foi lá, como que eu tenho pedido ao Pai Celestial? Porque também tem às vezes que meu filho vem pedir e é resmungando, né? Ai, me dá isso. Ah, cara, vamos pedir direito? Né? Vamos pedir como uma criança decente, né? Um menino grande, eu digo pra ele. Ou às vezes, me dá isso agora, né? Será que eu vou às vezes peço pro Senhor exigindo como uma criança mimada, ou brigando, ou esperneando? Eu fiquei pensando assim, me colocando eu como filha de Deus, pensando nas reações que o meu filho tem ou como que ele me pede as coisas, né? E aí eu coloquei, como que eu posso pedir com gentileza e humildade? Humildade de aceitar o tempo de Deus, aceitar que ele vai me dar o que eu preciso, mas que talvez não é agora, de imediato, né? Ah, eu tive orando por tanto tempo para o meu marido conseguir um emprego e finalmente quero anunciar aí para todo mundo que sempre ouve que eu falo, ele conseguiu um emprego, começou a Parabéns. trabalhar esse mês, estou bem feliz, mas demorou, entendeu? E eu tive que ter essa paciência. E o Senhor tinha algo preparado para ele, mas eu tinha que esperar. E uma frase que meu filho fala muito, com muita frequência, que é o que eu vejo falando às vezes pro Senhor, fala,
mas tá demorando muito. E eu acho que só isso de aceitar. Eu vou te dar, Deus vai me dar, mas não agora. E eu acho muito interessante como quando a gente se torna mãe, a gente entende o Pai Celestial muito melhor e ajuda a gente a ser humilde, a se tornar mais humilde, entendendo a Resiliente perspectiva. também, né? Acho que isso também entra. Eu estava lendo ali no terceiro NF 28, que o Senhor ele fala, né? Que desejais de mim depois que eu for ao Pai? E a gente, às vezes, né, eu fiz essas mesmas anotações, né? Como que tem sido nossos pedidos, as nossas orações? Será que eu estou realmente abrindo o meu coração, né, para o Pai Celestial, ou estou indo lá fazendo aquela, por favor, Senhor, me dá isso, né? Aquela coisa mais automática. E eu continuando isso, né, nesse pensamento, em Doutrina e Convênios 9:3 fala assim: Sê paciente, meu filho, porque isto é segundo a minha sabedoria. Eis que não compreendeste, supuseste que eu concederia a ti quando nada fizeste a não ser pedir-me. Então, é o tempo do Senhor, não é o nosso tempo, né? E às vezes, ensinando o princípio da oração para as crianças, é, quando eles falam assim, filho, vai fazer oração, né? Porque não está certo esse negócio. E aconteceu agora, aqui no Brasil, tem a Semana do Dia das Crianças. E na escola, é uma loucura, é uma loucura. Tem dia do cabelo maluco, dia da mochila, dia. Então eu fico bem louca, né? Então eu saio para trabalhar de manhã e tem que acordar tipo 5, 6 horas da manhã para arrumar cabelo e fantasia, né? Mas eu gosto dessa loucura. Mas entrando no conceito que a gente tinha decidido qual fantasia que eles iam, que era que eu conseguia arrumar, e a gente precisava de tinta de cabelo. E a gente foi assim numas 3 farmácias, já era tipo quase 10 da noite e não tinha nenhuma daquela cor que a gente queria. Daí eu falei para eles assim, ó, vocês fazem oração aí, porque não estamos achando? E eu e meu marido, a gente ia, e eu acho que a gente foi sem brincadeira, numas 10 farmácias. Mas é que a gente também não é difícil, né? 10 horas da noite, né? E daí eles, mãe, mas não tá resolvendo, mãe. E eu já apavorada aqui, né? Pô, já, o senhor não tá ouvindo as orações dele. E a gente foi, mas eu sei que na última farmácia, perto da nossa casa, a gente já estava fechando a farmácia, a gente achou a tinta verde que a gente queria. E daí, quando eu mostrei para eles, né, que eles estavam assim na frente, pensando que eu achei a tinta, eles começaram a gritar no carro, sabe? E daí, depois que eu comprei a tinta, a gente chegou no carro, tudo demonstrando, assim. E eu falei assim, viu, vocês tiveram que fazer mais de uma oração. E, além do que, a gente teve que ir em várias farmácias para procurar. Então, às vezes, assim, a gente só pede, mas o que que eu estou fazendo? Aí eu peço para ser uma mãe melhor, peço para ser uma esposa melhor, mas o que que eu estou fazendo? Eu espero que o Senhor vá lá e me transforme, transfigure e sou uma mãe, uma pessoa melhor, né? A gente quer isso, né? Que nem eles queriam que na primeira oração eu já achasse a bendita da tinta. E não foi assim, né? A gente teve que ir em várias farmácias, a gente teve que ir, perguntar. Então, assim, o que que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para o Senhor para ser melhor, mas será que eu estou buscando ferramentas? Será que eu estou estudando? Será que nem, por exemplo, a Bianca deu a dica, né? Estou fazendo lá minha leitura? Será que eu estou fazendo a reunião familiar? Será que eu estou indo no templo? Estou indo na igreja? Né? Então, assim, eis que não compreendeste, supuseste que eu concederia a ti quando nada fizeste a não ser pedir-me. E, além disso, né, é um processo, é um tempo, né? Ser paciente, meu filho, porque isso é segundo a minha sabedoria, não é de uma hora para outra que o diamante se transforma em diamante, né? Precisa de milhões de anos, precisa de pressão para que aquele carvão se torne um diamante. Então, isso que você trouxe é bem interessante, né? Que a gente quer paciência dos nossos filhos. Não, espera, eu já vou. Mas a gente quer para amanhã nossas mudanças, nossas orações respondidas, né? Ou alguma coisa que a gente precisa, a gente quer de uma hora para outra quando a gente só pede. E o que que a gente está fazendo? Acho que é uma reflexão. O que que eu estou fazendo? Se eu quero isso do Senhor, o que que eu estou fazendo para conseguir isso? Eu gostei muito disso. Me lembrou ali acho que é no próximo capítulo, no 28, quando os discípulos, Jesus Cristo dá oportunidade para os discípulos, né? E pergunta, tá, e o que que vocês querem de mim? E daí, uma parte dos discípulos queria voltar o mais rápido possível a Deus, completar a obra deles aqui na Terra e daí estar de volta com Jesus Cristo.
E daí, mas tiveram três que não tiveram. Acho que no versículo 6 do capítulo 28 conta como eles se sentiram, né? Eis que conheço. Ah, não. Versículo 5, desculpa. E o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. Mas daí Jesus Cristo diz: Eis que conheço vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou no seu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Às vezes, e eu já passei por isso, os desejos do nosso coração, a gente pensa que são impossíveis. Às vezes é algo tão profundo nosso, né? Que a gente sente que vai ser impossível de acontecer, ou que vai ser muito difícil, ou que, como que eu vou pedir isso para o Pai Celestial se eu já tenho tanto? Ele já me E que eu não abençoou. mereço, né? Ou eu penso que eu não mereço aquilo que eu tenho lá dentro que eu quero tanto, né? Exatamente. Então, às vezes a gente tem esses sentimentos e a gente nem chega a pedir, né? Porque não faz sentido agora, porque, né, quem sabe mais tarde na minha vida, não sei. Mas a gente tem esses desejos dentro da gente, né? E é tão reconfortante para mim saber que Deus conhece os meus pensamentos, que Ele sabe aquilo que está dentro de mim. E aqui é muito incrível que Ele concedeu o desejo desses discípulos mesmo eles não tendo externado, né? E eu sinto que muitas vezes isso acontece com a gente, mas que por via de regra, ele pede que a gente peça, né? Que a gente externe e que a gente haja. Mas que existem coisas, sim, que Deus vai nos ouvir e vai nos responder e vai fazer com que aconteça na nossa vida, mesmo quando a gente não tem coragem de externar. Porque é muito difícil, porque é muito doloroso, porque a gente pensa que é impossível, seja lá qual for a razão, né? Mas é muito reconfortante saber disso. É no tempo dele, né? Porque às vezes aquilo que a gente quer ou a gente acha que precisa, não é aquilo que a gente precisa, não é aquilo que vai nos moldar, que vai nos atender. E o Senhor, ele conhece, sabe, o ontem, o hoje e o amanhã. Então, às vezes não é aquilo que a gente precisa, né? E a gente também tem que ter esse entendimento, né? E essa experiência, esse relato aqui nas escrituras me fez pensar muito sobre o que que eu desejo. É, é uma palavra bem forte, né? Não é o que que você quer, o que você tá afim, é o que você deseja, o que que tá lá no fundo do seu coração. Uma outra coisa, um outro pensamento sobre esses apóstolos do Senhor e as decisões que eles fizeram. Eu fiquei pensando sobre os que decidiram ficar na Terra, né? Fala bastante sobre o que aconteceu com eles, tipo, que eles foram jogados na prisão, que eles foram. Aqui, ó. As prisões não podiam os reter, pois partiam-se ao meio. E eram enterrados, mas feriam a terra com a palavra de Deus, de modo que, pelo seu poder, eram libertados das profundezas da terra. Então, ok, 3 vezes foram atirados numa fornalha, sem nada sofrerem. Então, os caras, assim, sofreram, digamos assim, foram bem. Sofreram, mas não sofreram, né? Porque, foram atirados na fornalha, sem nada sofrerem. Mas é tipo, o pessoal deu-lhe pau, né? Tacou-lhe pau neles, assim. Continua, né? Eles continuam provavelmente sofrendo e continuam. É que o Senhor fala, né, que o sofrimento deles vai ser em cima dos pecados do mundo. Então, assim, eles não sofreram a dor dali daquele momento, mas eles sofreram por aquelas pessoas estarem fazendo aquilo com eles e que elas seriam castigadas por isso. Então, é uma perspectiva diferente de sofrimento que eles tinham, né? Isso. Mas o que me veio na cabeça, a gente tá falando deles, né? Aqui não fala, não menciona, mas foi só uma pergunta que me veio na cabeça. E as esposas desses homens? Eu imagino que eles provavelmente eram casados, provavelmente tinham família. Eu Pedro fiquei era pensando, casado, porque o Senhor, eu descobri que o Senhor curou a sogra de Pedro, ah, então então ele Pedro era era casado. casado. Mas assim, eu fiquei pensando, a gente como esposa, às vezes, vendo os nossos maridos passarem pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pelos desafios dele. Eu me lembrei daí de Emma Smith, né? O quanto que ela viu, o quanto que ela passou vendo o marido dela, profeta, sofrer. Eu não sei se eu veio essa reflexão, eu nunca tinha pensado nisso antes. Como deve ter sido muito difícil para elas, como é difícil para a gente, às vezes, ver os nossos maridos servindo na igreja ou servindo a família, ou passando pelas dificuldades que eles têm. Às vezes é uma dificuldade no trabalho, que o chefe não é muito legal, ou é uma dificuldade que eles têm pessoal, ou é a saúde mental, ou seja lá o que for.
Eu sei que por muito tempo eu queria, do tipo, resolver os problemas do meu marido. Não sei quantas de vocês passam por isso, mas do tipo, quando ele vem e fala, tá difícil isso, isso aqui, eu falo, tipo, tu quer dar a solução, né? Tá aqui a solução. Pá, pum, problema resolvido. Mas quantas vezes o que eles precisam é só que a gente esteja ali presente, tipo, pra apoiar, pra dizer, pô, isso é difícil mesmo. Sinto muito. E permitir que eles, claro que a gente vai apoiar para buscar soluções, mas às vezes eles não estão necessariamente procurando uma solução naquele momento. Eles querem ter uma empatia, eles querem voltar para um lugar de conforto, né? De ter a esposa ali para apoiar, para confortar, para amar eles. Mas como é muito difícil isso. Não sei para vocês, mas para mim é muito difícil às vezes só do tipo aceitar, ok, essa é a dificuldade do meu marido. E eu não preciso resolver o problema dele, mas o que ele precisa de mim é que eu esteja ali presente para ele, apoiar ele, amar e apoiar ele nesse processo. E eu fiquei pensando nisso também nas esposas desses apóstolos, né? Era uma decisão que eles tinham feito de continuar na Terra e tal. Eu imagino que deve ter sido difícil que em algum momento as esposas deles morreram também, eles ficaram sozinhos, né? Mas isso é, tipo, para outro Ai, mais Elisa, além. por que que você trouxe isso, Elisa? E pensando nisso, tipo, qual é o meu papel como esposa, às vezes, quando meu marido tá passando pelos sofrimentos e dificuldades e aflições dele, que vem muitas vezes devido às decisões que ele fez, né? Ele escolheu talvez essa profissão, ou ele escolheu estudar ou não estudar, ou trabalhar ou não trabalhar. Tipo, seja lá qual for a decisão que eles tenham feito, vão ter consequências, ou vão ter os espinhos na carne deles, né? Que, tipo, é inerente pessoal deles. E é muito difícil pra mim. Tem sido um processo pra eu aprender isso. Tipo, eu acho que eu já mudei muito. Faz 7 anos que eu sou casada. Eu lembro, assim, os primeiros meses, comparado com agora, eu acho que eu já consegui progredir muito em aceitar essas coisas e entender qual é o meu papel em apoiar meu marido. Eu acho que eu ainda tenho muito para progredir e aprender, mas isso foi a reflexão que me trouxe quando eu li esses versículos. Trazendo uma situação, né, pessoal, minha até, ah, ao pleonasmo, né? Mas muitas vezes essa questão de você aceitar que o seu esposo não é igual a você. Isso é bem difícil. Aceitar que ele não vai fazer as mesmas coisas que você, que ele não vai ser igual a você. Você tá casada há 7, eu tô há 14, quase 14 anos e ainda tô nesse processo, sabe? Então, entender realmente isso que você colocou esse tempo atrás, ele até falou assim, eu sou diferente, eu não quero que você me dê a solução, ou me critique, ou fale do que a escolha que eu fiz que acarretou isso. Não, eu quero só que você esteja ali me apoiando, né? Então, nós como mulheres, né, é muito natural, a primeira coisa que a gente fazer é criticar, né? Ou então, eu te avisei, né? Eu te avisei. E a gente imagina se o senhor fizesse isso com a gente, né? Toda vez. Como é que a gente ia ficar, né? Então, isso me traz muita reflexão, né? Sobre como que eu preciso melhorar nesse contexto, né? Por exemplo, eu comparo como eu me sinto, eu comparo como eu ajo e quero que ele age igual, né? E não é assim. Nós estamos ali juntos, somos pessoas diferentes e quando a gente, por experiência, né? Quando a gente age assim, querendo que ele seja igual a nós, querendo que ele sinta igual a nós, a gente entra numa questão de frustração tão grande, porque não vai acontecer, ele não é igual a gente, ele é diferente, né? Ele não vai viver da mesma maneira, não ter as mesmas emoções, não vai sentir da mesma maneira que nós, né? Então, gostei disso, vou ter que repensar melhor ainda. Já estava pensando nisso, mas vou ter que usar isso mais para entender que ele é diferente, né? Que eu não posso querer exigir e que eu tenho que estar ali para apoiar, né? Nas dificuldades, nos problemas. E às vezes a gente traz muito questões do passado, né? Ah, naquela vez que eu precisei, você não me apoiou, então agora eu não vou te apoiar. Ou naquela vez que eu queria isso, você me criticou, então agora também vai criticar. Então, isso foi um tapa na cara bem grande para mim, que eu preciso melhorar e evoluir. A proclamação à família já diz, né? Já deixa bem claro qual a diferença entre o homem e a mulher e a diferença que a gente tem nos nossos papéis diários, mas não é só uma diferença do dia a dia e no que cada pessoa deve fazer.
é uma diferença interna, intrínseca. A mulher, ela foi criada para nutrir, educar e passar tempo com os filhos. Esse é o nosso papel principal. E tá lá na proclamação. Sim, tem outras coisas que a mulher faz também, pode trabalhar fora do lar, pode fazer muitas coisas. Mas nós fomos criadas, esse é o nosso papel principal, né? E por causa disso, a gente vê as coisas de forma diferente. A gente precisa ter a habilidade, por exemplo, de ver lá na frente. Você precisa observar o comportamento do teu filho agora e pensar de que forma que esse comportamento vai se desenvolver, como que eu posso, então, ensinar, educar, nutrir o meu filho para que isso não venha a ser um problema lá no futuro. Ou como que eu posso mudar essa tendência natural do meu filho, como que eu posso ajudar ele a se desenvolver, né? Então eu sinto que por natureza é um pouco visionária, digamos assim. Homens também, não tô dizendo que não, tá? Mas eu sinto que isso é natural nosso por causa desse nosso papel divino de nutrir, ensinar, educar os filhos de Deus. E o homem foi programado diferente, porque ele tem um papel diferente. O homem foi feito segundo que Deus determinou ali na proclamação da família. O homem trabalha, provê, protege, é companheiro da mulher, né? E claro, a gente trabalha juntos Um nisso tudo. completa o outro, né? Com certeza. E eu acho que essa distinção é muito importante. A partir do momento que a gente, como mulher, por causa da nossa habilidade de, tipo, ver, às vezes, padrões ou coisas que para o homem é mais difícil de ver, porque a mente deles trabalha de uma forma diferente, às vezes a gente quer, né, avisar. E que às vezes é bom, muitas vezes pode ajudar, mas muitas vezes acaba atrapalhando no relacionamento, porque daí a gente está transferindo, né, coisas pro homem que a gente espera que ele faça, mas que ele ainda não consegue ver, ele precisa chegar lá. Eu acho que eu tô nesse processo, assim como a Elisa. Eu tô casada também, Ingrid, há 13 anos, vai fazer 14 anos que vem. 13 anos agora esse mês. E é um processo, tipo, eu tenho os meus processos de desenvolvimento, aprendizado, e para mim, particularmente, a maternidade tem sido essencial para o meu desenvolvimento. Como mulher, eu consigo perceber e ver o quão importante é a maternidade para mim. Mas o meu marido tem os processos dele. E geralmente os processos do homem têm a ver com o trabalho. Eles precisam aprender como ser provedores, como proteger a família deles. E a gente vai ver essas dificuldades que eles têm. E pra gente é tipo óbvio. Pra gente algumas coisas são muito óbvias. Poxa, mas é tão simples, né? Tu não consegue ver que é assim, ou que é assado? Não, não consegue, porque isso faz parte do processo deles de desenvolvimento e de crescimento. E a gente precisa, eu sinto que muitas vezes eu preciso permitir que algumas coisas só, ok, só passa por isso, vai lá. Dá com a cara na parede, tenta e tá tudo bem. É bem isso, assim, aceitar eles e permitir que eles passem pelo processo. Eu gosto muito dessa palavra, questão de processo, porque o aprendizado, o crescimento é um processo. Às vezes a gente quer acelerar o processo dos nossos maridos ou dos nossos filhos ou de outras pessoas que a gente ama, né? Enquanto às vezes elas precisam de tempo, elas precisam de experiência. E o mesmo pra gente, a gente não quer que alguém venha e comece a julgar ou criticar a gente, porque a gente não chegou ainda lá onde elas estão, digamos, né? E aí aquela coisa também de que a gente é um time com os nossos maridos, né? Às vezes, eu não sei quantas de vocês já tiveram esse pensamento, mas eu penso, se eu tivesse sozinha, eu ia conseguir fazer esse negócio muito mais rápido. E isso às vezes com o marido, mas às vezes com os filhos, né? Com as crianças, né? Se eu não tivesse trazido meu filho, eu teria feito as compras muito mais rápido. Em uma hora eu teria feito, agora eu tô levando 2 horas porque eu decidi trazer meu filho junto comigo. E claro, existem coisas que são logísticas e tudo bem, é mais prático. Mas eu sinto que o que que tu tá aprendendo no processo, né? Tu levou teu filho contigo no mercado. Olha as experiências, o que que tu pode ensinar teu filho, as experiências que vocês tiveram juntos. Levou mais tempo? Levou. Mas o quanto mais que tu pôde aprender. E eu vejo isso às vezes no casamento, assim, também, que, como a Bianca falou, né? Eu quero que ele chegue nessa conclusão, porque eu consigo ter essa visão. Eu consigo ver que é esse o potencial do meu marido, né? Eu vejo o quão grande, quão, tipo, ótimo que ele é. Por que que ele não consegue ver o mesmo que eu vejo? Mas que às vezes ele precisa passar por aquele processo, por aquelas experiências,
para chegar a essa conclusão. E é muito legal, porque às vezes a gente fala, eu te falei quando as coisas dão erradas, né? Mas é muito legal quando eles chegam e tu pensa, pai, eu sabia, eu sabia que era isso. Eu só E tive eles que ter um precisam, né, pouco de desse processo. paciência. Uhum. E Pode eles falar. precisam desse processo, né? Eu lembro quando o meu marido foi chamado como bispo e a gente estava conversando e ele falou, compartilhou comigo. Hoje, hoje eu consigo entender por que que eu passei tudo que eu passei na minha adolescência, na minha juventude. Porque se a gente entender o papel do bispo, ele é cuidar da juventude, né? E ele falou assim: eu tive muitas situações que eu passei e eu lidei com jovens que passaram pelas mesmas coisas que eu. E eu pude sentar e falar com toda a propriedade, eu pude sentar e falar: olha, aconteceu por isso. Então, os processos que a gente precisa vivenciar são diferentes. Né? Então, às vezes a gente não precisou passar, mas a gente viu alguém, né? E, poxa, putz, eu posso fazer daquela maneira. Mas às vezes os homens precisam vivenciar, entender isso, e passar por aquele processo para que eles possam evoluir, né? E a gente ter esse entendimento e essa paciência, né? Eu acho que é o mais importante a paciência de esperar o processo deles, assim. Claro que a gente tem que cobrar, tem que incentivar, tem que falar, porque também não pode ficar estagnado, né? Mas eu gostei de uma coisa que você falou sobre as crianças, de levar elas nos lugares, e eu me lembrei que a minha mãe sempre levava a gente no templo. Aquelas viagens enormes, eram 12 horas dentro do ônibus. A Elisa deve ter passado um pouco por isso também. 12 horas dentro dos ônibus era uma bagunça, mas a gente estava lá no templo. Então, a gente nem entrava no templo, mas a gente estava lá. Então, a minha mãe podia, putz, era muito melhor, eu e com meu marido só lá no templo, não tinha que me preocupar com criança, com logística, mas não, ela sempre levou, meus pais sempre levaram a gente. Então, esse processo, como que hoje, para mim, eu tenho um amor muito grande pelo templo, por conta disso. E hoje eu tenho oportunidade, de vez em quando, os meus queridos filhos, mãe, a gente tem que ir no templo, faz tempo que a gente não vai lá no jardim do templo, né? Então, a gente fazer esse tipo de situações, claro, é muito mais fácil de tirar ali algumas coisas da equação, e a gente ter esse entendimento que eles são diferentes, que eles não têm essa mesma perspectiva com a gente, que a gente tem, eu acho que facilitaria muito questões de conflito dentro dos nossos casamentos, sabe? Trazendo esse contexto, né? Trouxe dois assuntos meio E porque divergentes, a gente mas. quer o mesmo deles, né? Uhum, Porque é bem legal que a Bianca e você falou sobre isso, mas as mentes são diferentes. E existe um propósito que Deus criou dessa maneira. Não é que a gente é melhor que eles são melhores que a gente. E aí, quando a sociedade toda perde os valores, né? Mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher. Não! Deus criou a gente diferente com um propósito para a gente ajudar um ao outro. E às vezes a gente vai ter que trazer coisas à atenção deles, e eles vão ter que trazer coisas para nossa atenção também, de ter essa humildade de aceitar a correção dos nossos maridos nas coisas que a gente não consegue ver, mas que eles conseguem, e vice-versa, né? Me uhum, lembrou o discurso da Conferência Geral do Elder Hales de A Mortalidade Funciona. Tudo faz parte, todos esses desafios fazem parte e são importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, né? A gente precisa deles, precisa do casamento, precisa de experiências de maternar, mesmo, né? Não tendo filho, eu posso falar por mim antes de ter a Mayara, né? Mas buscar essas experiências são importantes, porque elas vão nos ajudar no nosso crescimento. uhum. O terceiro, né, F29, só para trazer uma reflexão bem legal que eu gostei, que fala assim, no 5, ai daquele que desdenha da obra do Senhor, sim. Ai daquele que nega o Cristo e suas obras, sim. Ai daquele que nega as revelações do Senhor e diz que o Senhor não manifesta mais por meio de revelação, nem por profecia, nem por dons, nem por línguas, nem por curas, nem pelo poder do Espírito Santo. Sim, ai daquele que disser naquele dia, a fim de obter lucro, que nenhum milagre pode haver realizado por Jesus Cristo, porque o que fizer isso se tornará como o filho da perdição, para a qual não houve misericórdia, segundo a palavra de Cristo. Achei, quando a gente pensa pela perspectiva da maternidade, a perspectiva do casamento, né, de mulheres,
Muitas vezes a gente naquela correria não consegue ver os milagres. A gente falou sobre os desejos do nosso coração que a gente acha que o Senhor não vai ouvir, que são desejos injustos, né? E milagres eles estão à nossa volta todos os dias, né? A gente pode ter os desejos do nosso coração respondidos, desde que sejam justos, claro. Mas esses dias eu dei uma aula na Cidade de Socorro e eu falei assim, será que... E vocês também falaram num podcast uma vez sobre a lupa, né? Onde é que está o meu olhar, né? E será que a gente está enxergando os milagres, as coisas boas que nos acontecem? Onde é que está o meu olhar, né? Eu falo assim, existem milagres grandiosos, existem milagres mais simples, mas, por exemplo, falando bem rapidamente, né? Eu tive dificuldade para engravidar, fiz vários tratamentos, não ia, fiquei 5 anos tentando, a gente pensou até cogitou questão de adoção, mas em determinado momento, pum, eu estava grávida, assim, muito aleatório. Então, para mim, foi um milagre muito grande isso, né? Então, eu testifico muito sobre isso. Foi muito visível esse milagre para mim. Mas e aqueles milagres pequenos, né? E daí eu tive a oportunidade de compartilhar com as irmãs que eu estava fazendo uma receita lá e a receita dizia que tinha que ter 12 ovos. E eu olhei na minha bandeja, tinha 11. Aí eu falei assim, ai, gente, não acredito. Eu preciso de 12 ovos. Ai, não tem como sair, não tinha como sair para comprar. E eu fiquei com aquilo. E eu falei assim, poxa, senhora, né, precisava desses 12 ovos. Mais aleatório. Gente, você acredita que o último ovo tinha 2 gemas? Acredita nisso? Então, assim, onde é que está o meu olhar? Onde é que eu estou vendo os milagres? Para mim, aquilo foi um milagre, sabe? Grandioso. Porque, cara, eu precisava de 12 e eu tinha só 11, e o último tinha 2 gemas, sabe? Então, uma coisa boba, simples, mas onde que está o meu olhar, sabe? Será que eu estou vendo? Muitas vezes a gente foca no nosso casamento, no nosso marido, nos nossos filhos, só nas coisas ruins. E é muito fácil, né? Nós mulheres, a gente tem essa visão um pouco mais crítica, né? Vamos dizer, né? Então a gente quer tudo muito certo, muito correto, quer do nosso jeito, né? Mas onde que está meu olhar, né? Será que eu realmente estou vendo que o Senhor ele se manifesta a todo momento? Então, para mim, ele se manifestou ali naquela 12ª gema que apareceu ali, né? Então, onde que está meu olhar, né? Então, acho que dessa reflexão toda, né, eu concluí isso, né? Tipo, onde que está meu olhar? Será que eu estou vendo realmente os milagres todos os dias na minha vida? Eu estou vendo que o meu filho tem esse potencial, que o meu marido tem esse potencial. Então, às vezes, a gente fica só pensando nas coisas que eles não fazem, que eles não obedecem, que eles não têm, né? Que não me ouvem. Então, acho que, para mim, essa reflexão que ficou bastante ali desse terceiro na F29.